Olá, eu sou o Fênix e recentemente eu vi que tem dois jogos gratuitos fazendo bastante sucesso e tendo um tipo de competitividade muito interessante. Esse seria o Dark Darker e o Dungeonborn. O Dark Darker tem feito bastante sucesso desde junho, quando ele lançou seu modo gratuito, mas há alguns dias atrás eu vi que bastante dos streamers que jogavam Dark Darker estão jogando um jogo novo chamado Dungeonborn. E muitos dizem que esse Dungeonborn seria o Dark Darker Killer, o jogo que vai tomar a comunidade Dark Darker para si. E eu que já joguei Dark Darker, decidi baixar o Dungeonborn e testar para ver se realmente é isso tudo mesmo. A primeira coisa que eu descobri é que, diferente do Dark Darker, que tem um modo gratuito e um modo pago, o Dungeonborn tem todo o seu conteúdo liberado gratuitamente. Você pode jogar o jogo completo gratuito e tem pouquíssimas coisas que você ganha comprando a versão paga do jogo. Já no Dark Darker ele libera um modo diferente, com recompensas de ranqueada e etc. Assim que eu abri o jogo, uma coisa que me deixou bem feliz com o Dungeonborn é que você pode criar o seu personagem. O jogo tem várias classes diferentes, assim como no Dark Darker, mas assim que você seleciona uma, você pode customizar o seu personagem da forma que você quiser. A customização é simples, mas ainda assim ela é o suficiente para dar aquele gosto pessoal para o seu personagem, para você deixar ele um pouquinho mais importante para você, um pouquinho mais da hora no seu estilo. Logo de cara eu percebi que as classes são bem diferentes do Dark Darker, porque aqui as skills são muito mais chamativas e as classes são bem diferentes uma das outras. E assim que eu comecei a primeira partida, o primeiro pensamento que eu tive foi: uou, esse jogo é muito mais bonito que Dark Darker. Eu não sei se é a iluminação, se as texturas são muito melhores, mas o gráfico do jogo é bem mais chamativo do que no Dark Dark. Ao andar só um pouquinho no mapa, você já percebe como o design dos cenários é muito bonito. O mapa parece bem grande e ele é bem bonito. Você consegue ver vários detalhes na arquitetura, nos designs. Fora que conforme você vai andando, você vai mudando bastante de estilo do cenário. Tem um lugar onde tem uma floresta, tem um lugar onde é um jardim. É como se tudo circulasse aquele castelo e realmente fosse bem orgânico, assim. O mapa é lindo. E não para por aí, os monstros também são muito legais. E eu achei eles bem melhores do que o Dark Dark, na minha opinião. Eles têm um design muito mais bonito, com vários estilos diferentes e cada monstro é bem diferente do outro. Os mini-bosses e os bosses são legais e chamativos, e meio que combina cada área do cenário com o tipo de monstro que você está encontrando. A variação também é muito grande, tem vários tipos de monstros diferentes pelo mapa. Já o ataque deles eu achei um pouco lento e muito fácil de desviar. Eu acho que você não tem nenhum problema lutando contra os monstros desse jogo. O PvE é bem simples. O outro mapa que eu joguei é um pouco mais no estilo do Dark Darker, mas mesmo que ele tenha o mesmo estilo de masmorra, ele é muito diferente. Ele é bem mais aberto e dá pra você andar muito mais pelas zonas que tem no jogo. Fora que eles têm vários designs de salas muito legais. Assim como no primeiro mapa, o design de cenário aqui é fantástico, extremamente superior ao do seu concorrente. E novamente você sente que tem um sentido naquela dungeon. A masmorra, ela é realmente conectada. As salas que ela tem fazem sentido e cada uma tem o seu estilo diferente. Depois de jogar algumas horas nos mapas normais e trocando de personagens, eu decidi jogar um pouco o modo competitivo do jogo, que é uma arena 3 vs 3 Team Deathmatch, onde a partida dura 7 minutos e quem tiver com mais kills no final desse tempo ganha, ou se tiver empatado, empata. Uma coisa que eu achei legal no modo arena é que você pode praticar com qualquer classe ali, você criou a classe rapidinho, quer saber o que as skills faz. Também eles permitem que você monte qualquer build ali com as roupas e as armas que tem no baú. Os baús têm vários tipos de roupas diferentes, vários tipos de anéis e colares diferentes, onde você pode montar sua build e testar as passivas dos personagens, que são desbloqueadas através dos atributos. Quanto mais você tiver de um atributo, você libera uma passiva. E depois de jogar o modo arena, eu joguei um pouco o modo Mithril Order lá que eles têm, onde você vai com personagens pré-determinados, com roupas, espadas e gear, tudo pré-determinado. As classes são um pouquinho diferentes das classes normais do jogo, tem umas habilidades extras, mas eu não achei esse modo tão legal, talvez porque tivesse bem pouca gente jogando nas partidas que eu joguei, e você não traz as recompensas pro seu personagem, você só joga aquele modo com as recompensas específicas dele, pelo visto. Desde que o Dungeonborn lançou efetivamente na Steam, eu percebi que vários streamers que jogavam muito Dark Darker, como Rick Bytes ou Kassai, agora estão jogando bem mais o Dungeonborn. Inclusive outros streamers grandes, como o Yoda e o Boazzi, que jogaram bastante o Dark Darker, agora estão jogando o Dungeonborn. E é perceptível nas lives que eles se divertem mais jogando o Dungeonborn do que eles se divertiram jogando Dark Darker. E essas coisas levaram várias pessoas a acreditar que o Dungeonborn ia substituir o Dark Darker de alguma forma. Ia pegar os players que jogam Dark Darker e trazer eles pro Dungeonborn. Pelo menos os players gratuitos, né? Que não compraram Dark Darker antigamente. Mas eu considero o Dungeonborn sendo uma versão arcade do Dark Darker.
como se fosse um Fortnite e um PUBG, um LoL e um Dota, um CSGO e um Rainbow Six, onde superficialmente você consegue sentir uma complexidade maior em um dos jogos, mas abaixo dessa superfície você consegue sentir a complexidade desses jogos. Tanto o Fortnite, quanto o LoL, quanto o CSGO, todos eles têm sim expressão de habilidade, mecânicas, estratégias. Isso me lembra uma fala do Bose, onde ele disse algo como: você viu, Yoda, como mostrar o dano que você causa no inimigo não tira sua imersão do jogo? Nisso ele está se referindo a como no Dungeonborn, quando você ataca um inimigo, mostra o dano que você causou nele. E ele está fazendo uma comparação com Dark and Darker, onde não mostra, e dizendo que, basicamente, que seria melhor se tivesse isso no Dark and Darker também, que não tiraria a imersão do jogo. Isso me mostrou como nossas opiniões e expectativas são completamente diferentes para o mesmo estilo de jogo. E esse é o meu ponto quando eu digo que o Dungeonborn é uma versão arcade do Dark and Darker. Porque no Dungeonborn isso não tira a minha imersão, mas no Dark and Darker tiraria completamente. Eu não acho que combina com o jogo. Inclusive, houve uma mudança que a Iron Man fez e depois voltou atrás, onde eles tiraram o nome de cima dos seus aliados no competitivo do jogo. E eu achei essa mudança muito positiva. Deixou muito mais difícil você saber quem eram seus aliados no meio de uma teamfight. Isso só deixa as coisas mais complicadas para você jogar o jogo, deixa o nível de habilidade base muito mais alto. Se a gente for comparar diretamente Dungeonborn com Dark and Darker, que é seu concorrente mais próximo, Dungeonborn oferece uma gameplay completamente gratuita, onde você não tem que pagar nada para jogar o jogo, em nenhum dos modos do jogo, com mapas lindos, diferentes tipos de monstros e classes extremamente diferentes umas das outras, e bastante conteúdo para você jogar por várias e várias horas. Em comparação, Dark and Darker oferece uma gameplay limitada, no modo gratuito, mapas bonitos, mas não tão bonitos assim, e monstros também interessantes, mas não tão bonitos quanto no Dungeonborn. No modo pago de Dark and Darker você libera o High Roller, que é um modo onde tem inimigos muito mais fortes e você pode levar qualquer tipo de equipamento pro jogo, inclusive equipamentos únicos que tem passivas especiais, são meio itens mágicos. E com isso também você não tem nenhuma limitação no trade do jogo. Até aqui você deve estar pensando que Dungeonborn é sim o Dark and Darker Killer e que vai sim conseguir conquistar toda a comunidade de Dark and Darker. Mas honestamente, eu não acho que esse vai ser o caso. Dungeonborn conseguiu se separar bastante de Dark and Darker por causa da sua gameplay. O jogo em si é diferente. Por mais parecido que eles tenham mirado e todas as semelhanças que o jogo tem por fora, no momento que você joga, você vê que os jogos são completamente diferentes. Eu acho que a principal diferença de Dungeonborn está nas suas skills, onde elas são extremamente expressivas e mudam muito de personagem para personagem. Já no Dark and Darker, as skills fazem parte do kit do seu personagem e são apenas um detalhe na gameplay. Fora isso, o combate de Dark and Darker também é muito diferente. O jogo tem um aspecto um pouco mais realista, onde o dano causado é muito maior e a precisão parece um pouco maior também. Fora isso, o PvE no Dark and Darker é muito mais difícil e extremamente punitivo. E por causa disso, eu acho que quando você consegue itens no Dark and Darker, você sente muito mais um sentimento de recompensa. E na maior parte das vezes que você vence o PvP, você sente que aquela batalha podia ter sido para qualquer um dos dois lados, onde não importa o tipo de vitória, sempre houve um tanto de estratégia, um tanto de posicionamento e também um tanto de diferença entre equipamentos. O nível pessoal de habilidade no Dark and Darker parece que importa muito mais. Quanto mais você sabe sobre o jogo, o movimento das armas, os tipos de magias e o posicionamento do mapa, melhor você vai ser no PvP. Já no Dungeonborn, o combate parece um pouquinho mais limitado, onde quem tiver o melhor tipo de equipamento normalmente vai ganhar aquela batalha. E é por esses motivos e alguns outros que eu acho que o Dungeonborn vai sim ser um jogo de sucesso, vai conquistar o seu próprio espaço com o tempo, vai amadurecer como jogo, mas não vai tomar o lugar de Dark and Darker. Os jogos são sim parecidos, o Dungeonborn tem várias características que são superiores ao Dark and Darker, mas o centro da gameplay, o core do Dark and Darker é muito forte. O jogo amadureceu bastante com o tempo e continua melhorando a cada atualização. Os desenvolvedores do Dark and Darker escutam bastante a comunidade, até às vezes um pouco demais. E por causa disso, o jogo não para de evoluir. Novas armas, novas skills, novas classes, tudo isso muda bastante o balanceamento do jogo e deixa muito interessante a cada grande update. Por isso, eu espero que Dungeonborn tenha bastante sucesso e que assim ele inspire uma competitividade amigável pro Dark and Darker, para que assim os dois jogos fiquem sempre evoluindo. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu gostei bastante do Dungeonborn, mas
Eu ainda prefiro Dark and Darker, inclusive eu faço live de Dark and Darker de vez em quando, aqui no YouTube, lá na Twitch também, se você quiser se inscrever no canal, dar o like, ou ir lá se inscrever na Twitch, que é onde normalmente eu faço live. Eu também tenho um Discord aqui na descrição desse vídeo, se você quiser entrar lá no Discord pra gente jogar um Dark and Darker de vez em quando, eu tô sempre jogando por lá. Mas o que eu realmente quero saber é o que vocês estão pensando sobre Dungeonborn. Quem não jogou Dark and Darker antes, ou quem começou a jogar recentemente, o que você acha dos dois jogos? Porque a minha opinião ela é muito mais pesada pro lado do Dark and Darker, já que eu jogo faz tempo. E eu gostaria de saber o que players novos acham sobre os dois jogos. Foi a comparação de pessoas que não jogaram muito nenhum dos dois jogos e agora começaram a jogar. Qual dos dois jogos você prefere? Qual dos dois jogos você recomendaria para um amigo? E principalmente, qual vocês vão continuar jogando daqui pra frente?